Então, como igreja, como discípulo, eu tenho a obrigação de conhecer a vontade de Deus que está registrada na palavra. E eu ando pela palavra. Ok? Então, olhe para a Bíblia, em primeiro lugar. Depois, você pode olhar para uma pessoa que Deus tem usado como canal. Ok? Segundo slide. Vamos fazer uma diferença. Aqui você tem que estar atento para perceber a sutileza espiritual do que nós vamos estar falando, ok? O que é fé e o que é esperança? O segundo paradigma que nós já vamos chutar aqui de cara. Esperar passivamente não significa que você vai conseguir o resultado. Vocês lembram do salmista falando, esperei com paciência no Senhor? Que paciência que é essa? Isso significa perseverança. Eu estou na presença de Deus com o coração quebrantado, louvando a Deus, glorificando a Deus, atuando na igreja, enquanto Deus faz o que tem que fazer, milagre. Vocês entenderam agora? Porque se for passividade, você não vai receber. Então vamos ver lá, nós vamos ficar um pouco mais nesse tema. Eu preciso da fé bíblica aqui e agora. Quando que você tem necessidade? É aqui e agora, é no presente, é nesta terra, no tempo da minha existência. No céu eu não vou precisar disso. Eu preciso de cura agora. Eu preciso que o meu filho seja liberto agora. Eu preciso de prosperidade agora. Vocês estão entendendo? A esperança olha para o futuro. E aqui nós temos que diferenciar o que é esperar no Senhor daquilo que é esperar com passividade. São coisas diferentes. Ok? Quando eu olho para a palavra de Deus, principalmente para as suas profecias, eu enxergo a obra de Deus, o que Ele fez e o que Ele vai concretizar. Então eu olho para o invisível das promessas de Deus. Jesus, daqui a pouco nós vamos tomar a ceia. Jesus levou sobre si o quê? O quê? Tá, e por que a gente continua doente? Vocês entendem a maneira como Deus vê? O preço já foi pago, você ainda não sacou? Ok? Então, eu olho para o invisível das promessas. A fé olha para a palavra. Eu não sou como Tomé, que preciso ver para crer. Eu creio porque Deus falou. Você pode dar um grito de vitória, porque Deus não é mentiroso. É só isso. Deus é poderoso, a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e a palavra de Deus é fiel e ela permanece para sempre. Qual demônio pode derrubar e cancelar a palavra do Deus vivo? Fala para mim. Ah, glória a Deus. O diabo é o inimigo derrotado. Observem que eu preciso formar uma imagem. Aqui é um ponto espiritual importante. Eu preciso desenvolver dentro de mim, no meu espírito recriado, no meu coração, a imagem daquilo que Deus vê em mim. Deus olha para mim através do sangue de Cristo. Ele olha para mim como as promessas já realizadas e concretizadas no sangue do Cordeiro, em quem nós temos o aval de todas as promessas no sangue derramado.
Eu estou grávido de Deus. Eu estou grávido das palavras eternas do Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus está dentro de mim, incubada pelo Espírito Santo. Não é a minha mente. A minha mente tem que se alinhar com aquilo que o Espírito Santo semeou dentro de mim. Ele semeou a promessa, a palavra. E Cristo pagou o preço. O problema do crente é que ele presta mais atenção nessa cabecinha ruim do que no que o Espírito Santo está falando lá dentro. Por isso que a gente anda em derrota. Ó, cabecinha. Simplesmente esperando, eu não alcanço o resultado. O cara pode ficar no hospital 30 anos, esperando a cura, e ela não vem. Porque ele presta atenção no plano de saúde, ele presta atenção no médico, ele presta atenção no medicamento, na equipe médica de enfermagem, ele presta atenção em tudo. Ele se esquece de olhar para Cristo que pagou o preço. Essa é a nossa dificuldade, não é só sua não, é minha também. A gente é mais consciente dos sentidos da alma do que da fé em Deus, pelo poder da sua palavra. Quanto tempo você gasta por dia meditando nas coisas de Deus? Meia hora? 10 minutos? E quanto tempo você gasta prestando atenção nos sentidos da realidade física que você vive? Escovar o dente, tomar banho, arrumar a casa, fazer comida, trabalhar, ganhar dinheiro. Nós estamos grávidos de quê? Qual é o tipo de gravidez que está dentro do meu coração? Deus não tem pena de ninguém. Não adianta chororô, não adianta mimimi. Isso não move Deus. Você concorda comigo ou você fala, esse cara está exagerando? Não estou exagerando, não. Essa é a pura realidade. Ok? Crer, do ponto de vista da Bíblia, eu não estou focando em nenhuma corrente teológica, nada disso. Eu estou olhando para a Bíblia. Crer é trazer à existência o que eu espero. Eu espero a realidade da promessa que já foi paga pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. É uma imagem de vitória, winner, que Deus coloca dentro de mim. Vencedores por meio do sangue de Cristo. Quem tem que ficar desesperado é o diabo, não eu. Você tem medo de morrer? Tem medo de morrer? Hã? Se a tua vida está em dia, como diz a palavra, coloca a tua casa em dia, qual é o problema de morrer? Mas a gente, por uma questão de alma, a gente se desespera. Entende? O meu futuro com Cristo é muito melhor do que esta vida que eu vivo. Você crê nisso? Você está disposto a arriscar a tua vida por isso? É aí que começa o divisor de águas na nossa vida. Eu enxergo o que Deus enxerga. Ok? E crer é verbalizar essa imagem da promessa realizada no meu espírito.
Porque aqui na terra alguém tem que falar, e sou eu que tenho que falar. Falar aqui no sentido de expressar a imagem que está dentro de mim. Porque assim eu dou substância. Eu não sou como Tomé. Eu tenho que ver o furo na mão. Eu tenho que botar o dedão aqui do lado. Jesus chamou a atenção de Tomé. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Não é pelos sentidos, mas é pela minha confiança na palavra de Deus, porque Deus não é mentiroso. Senão, eu vou ficar em dúvida. E aí começam as teologias da vida. A vontade permissiva de Deus, até hoje eu não engulo esse negócio. Eu tenho dificuldade, é isso, ok? O que é a vontade permissiva de Deus? Você já parou na presença do Senhor Jesus Cristo ressuscitado e perguntou para Ele, o que é a vontade permissiva? Será que isso não é alguma coisa que veio da reforma, daquela teologia, ou não? Eu tenho que começar a duvidar de certos chavões que a gente ouve na igreja. Sabe qual é a vontade perfeita de Deus? Que você seja o winner. Mas quando você tem problemas, então aí começa o enrosco, né? É igual Abraão lá com Agar. Aí começa um enrosco, né? E Deus tem que trabalhar um enrosco da minha vida, mas por uma decisão errada da minha parte. Ok? E aí Deus tem que administrar. A fé bíblica, por isso que eu estou enfatizando, é uma atitude, é uma ação, como algo já realizado, gratificando e louvando a Deus. Aí o cara chega para você e diz assim, olha, irmão, eu estou orando e espero ser curado. Espero ser livre das drogas. Espero sair desse desemprego. Ele está orando e está esperando. Não vai funcionar. Ok? Eu tenho que tomar posse. O reino de Deus é tomado pela força. Qual força? A força do Espírito Santo que está dentro de mim, me levantando como um guerreiro winner. Se for para ficar esperando, a vida passa. E aí eu não colho o fruto. E sem o fruto eu não glorifico a Deus. Outro slide, por favor. Como obter a fé? Pela palavra. Não tem outro jeito. Porque é um caso de gravidez espiritual. A semente, o esperma de Deus, se eu posso falar assim para dar uma escandalizada, é a palavra de Deus semeada dentro do meu coração. O meu ventre, o meu útero é o meu espírito recriado. E a semente de Deus é a palavra. Assim, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Prestar atenção. E o ouvir vem pela exposição ao conteúdo, à mensagem espiritual da palavra de Deus. Não é ouvir por aqui e sair por ali. A hora que eu ouço a palavra de Deus, a hora que eu vejo a palavra de Deus, ela tem que incubar dentro de mim. É como se fosse uma relação sexual. É algo íntimo. Ok? Aí eu li um livro. Livro não quer dizer nada. Eu quero saber se o Espírito Santo entrou aí dentro e fez alguma coisa. Ok? E eu não tenho nada contra livro. Aliás, comprei 3 essa semana. Mas são coisas que a gente usa para o ensino. Mas a minha fé depende do meu relacionamento, da minha intimidade com Deus e com a sua palavra. E eu tenho que praticar. A fé é a convicção de que a promessa de Deus é real, é verdadeira
e é para mim, porque Deus me ama. A promessa não é para alguns, a promessa é para você. E ela vale independentemente do tamanho do teu cristianismo. Ah, mas eu tenho muito problema. Olha, a promessa ela existe para a igreja e quem for esperto, toma posse. Ok? Se for esperar ficar santo para depois você começar a aplicar a fé, Jesus volta e você fica. É preciso agir agora. O homem, a fé é a convicção, mas essa convicção é algo lá dentro de mim. Essa referência interna, Vanderlei, que a gente fala tanto e as pessoas não prestam atenção, é uma construção espiritual de dentro para fora. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, do seu espírito recriado, ele tira o bem, ele tira a palavra viva de Deus, a promessa real de Deus para mim. E o mal vai tirar do que não presta, que está no coração. Porque a boca fala, verbaliza, expressa, não é só com a boca, mas é com o meu corpo. Eu falo no reino espiritual daquilo que o meu coração está cheio, meu coração está grávido da palavra de Deus, ela está lá dentro de mim, ela é viva. Ok? Então veja bem, uma coisa é você andar pela aparência. A aparência depende dos sentidos, da realidade física, eu tenho que ver. É Tomé, eu tenho que ver, se eu não ver, eu não creio. Você está perdido se você seguir essa linha. A promessa é algo espiritual, é essa convicção, é essa certeza que está lá dentro. E essa convicção o diabo não consegue destruir. Ele pode destruir o corpo, mas a minha fé é indestrutível. Ok? Outro slide. A incredulidade, essa não é bíblica, né? Incredulidade é o que você está vendo aí da situação normal, natural do homem. A incredulidade é uma disposição mental de dúvida, disposição, cabecinha ruim, que fica olhando para o lado errado. Aí o diabo, ele alimenta um monte de dúvidas, que eu tenho chamado de racionalizações, e você acaba enredado em muitas narrativas e enganos. E o ladrão dá risada, porque você está perdendo tempo. Ok? Então isso aqui precisa mudar. Desejar ou tomar posse. Ah, eu quero ser curado, eu desejo a cura. Ué, você deseja ou você vai tomar posse? Ah, o meu casamento está uma coisa louca. Bom, você está querendo algo ou você vai tomar posse e implantar a perfeita vontade de Deus na tua casa? Senão eu vou ficar choramingando pela estrada. Ok? E olha, enquanto eu choramingo, Deus deixa de ser glorificado através da minha vida. Isso é que é o pior. Porque eu fui gerado e lançado na terra para glorificar a Deus. Essa é a finalidade da minha vida. Mas quando eu duvido, quando eu racionalizo, quando eu ando por incredulidade, eu estou glorificando o diabo. Eu estou chamando Deus de mentiroso. Essa é a questão. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, quem que está falando isso aqui? Quem que está falando?
Jesus Cristo, o dono da tua vida. É Ele que está falando. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim será. Meu casamento restaurado, em nome de Jesus Cristo, não importa a quantidade de demônios, não importa a biografia, a história desgraçada da minha vida, mas o meu Deus é maior do que o meu problema, e Ele me ama. Ok? Agora, a nossa fé é tão gigantesca que não é casamento que impede a minha fé. Eu não ando por casamento, eu ando pelo que eu creio. O cônjuge pode se levantar contra Deus, pode fazer o maior estrago que quiser. Se quiser, vai para o inferno sozinho, porque eu não vou. Não é assim que a gente anda. Naquilo que me toca, eu vou fazer o possível, mas eu não sou obrigado a naufragar junto com quem não quer nada com Deus. O discípulo de Cristo autêntico, ele é resolvido, ele não fica enrolando na vida, não, ele chuta o pau da barraca. Sabe? Senão a gente vai andar em escravidão, em temor, em derrota. Não é assim. Deus é maior do que tudo. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Esse crendo, o verbo no gerúndio, ele diz que é uma ação presente e contínua. Eu não vou duvidar depois de meia hora. Eu recebi e pronto, está resolvido. Glória a Deus. Vamos em frente, porque Deus tem mais coisas. Irmãos, qual o benefício, qual a glória que a minha morte traz para Deus? Fala para mim. Vocês têm que começar a radicalizar e a questionar certas coisas. Se o Ney morrer hoje, qual a vantagem para o reino com a minha morte? Para pensar. Bom, o Ney está pregando a palavra, o Ney está ensinando a palavra, o Ney é útil na CCA, então vai ser uma perda. Vocês começam a entender? Mas Deus pode querer fazer algo através da minha morte. Quantos missionários não morreram na África? Os apóstolos morreram por causa da fé. Deus tem propósitos que às vezes a gente não entende, mas glória a Deus, seja morrendo, seja vivendo, eu quero glorificar a Deus e não ficar jogado numa cama, resmungando, murmurando. É a imagem que nós precisamos construir dentro de nós. Winner tem preço, ok? Não é um passeio no parque, é uma guerra. Mas nós somos vencedores porque Jesus já pagou o preço. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza. Não é eu estou esperando para ver o que acontece. Isso é diferente. Certeza significa Deus já pagou o preço e é meu. Por direito de redenção. É a convicção de fatos que não se veem. Mas que raio de fatos são esses que eu não consigo enxergar com os meus olhos naturais? É os olhos da fé. É a veracidade da promessa de Deus para você. É outro olhar. Não é o olhar do sentido. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Veja bem, se você ler Hebreus 11, a maioria morreu, mas eles glorificaram a Deus com as suas vidas. E um jovem que morre porque fica aí fumando crack.
No que ele está glorificando a Deus? Ele está jogando a vida dele fora. Ele está jogando fora um presente que Deus deu a ele. Não é? Nós temos que começar a questionar certas coisas na nossa vida. Outro slide, por favor. Mais alguma coisa aí sobre fé e esperança, porque isso precisa ficar bem resolvido dentro de nós. A fé crê que Deus é verdadeiro. Você crê que Deus é verdadeiro? Ok. Deus é poderoso? Deus é bom? Ele te ama? E Ele já proveu vida abundante por meio de Cristo? Já ou não? Então se levante e bate palma para o Senhor, porque foi Ele que pagou o preço. Aleluia. Agora eu te pergunto, você vive nesse nível? Hein, Adão? Eu estou vivendo nesse nível? Sim, nós estamos na luta, dia após dia, sem desanimar. Choramingar por um favor ou verbalizar a vitória? Qual é a postura do winner? O winner chorão? Que fica se rastejando aí pela estrada? Você está doido? Como que você olha para o diabo? Olhando para baixo, porque você já está assentado com Cristo. Então você tem que olhar para baixo. Ô Satanás, você não é nada. Ou você está olhando assim, Satanás, meu Deus, eu tenho medo dos demônios. Como é que você está olhando para o seu inimigo? Cabecinha. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem, isso aqui já é isso mesmo. Eu estou repetindo os mesmos versículos do slide anterior para fixar a realidade da provisão de Deus para mim. Ok? Vamos em frente, o outro slide então. Agora veja bem, o winner é o cara que verbaliza a vitória. Glória a Deus, aleluia. Ele levanta a mão e fala, louvado seja o nome do Senhor. Ele não fica assim, O winner dá a cara para bater, porque ele não tem medo do diabo. Se for para ter medo do diabo, então fica em casa, esconde debaixo da cama. Olha, é capaz do demônio ir lá fazer cosquinha no seu pé. Sabe? Não dá. E como é que você quer ministrar para as pessoas que estão pior do que você? O cara está endemoniado. Não vou orar por ele não. Isso aí é coisa da pastora Valdiva. Para mim não. O mesmo Deus que está dentro dela não é o mesmo que está dentro de você? E mais importante do que expulsar demônio é não deixar ele entrar na tua vida. Eu ando em liberdade, eu não dou espaço para Satanás, eu fecho a porta na cara dele. Outro slide, definindo biblicamente esperança. Vamos lá, vou dar um exemplo para você entender do que nós estamos falando. Porque o nosso tempo, eu estou lá, estou de olho naquele relógio ali. O que é esperança do ponto de vista bíblico? Esperar passivamente, isso é coisa de gente maluca. Se você acha que choramingando pela vida, Deus vai ter pena de você é um tremendo ignorante. Você está desprezando a morte e a ressurreição de Cristo. Você tem que confessar o seu pecado aí, viu? Jesus está voltando. Não é uma promessa? É ou não é? Ou é a pastora Valdiva que está inventando essa história? Não, eu não senti firmeza. Isso é coisa da pastora Valdiva ou é
coisa da Bíblia, é da palavra de Deus. Jesus está voltando. Você crê ou não? Mesmo que você não creia, ele vai voltar a si mesmo. Ok? O cara não acredita. Tem muito evangelho que não acredita. Eu não acredito nisso não é bem assim. Pai, começa a alegorizar e vai longe. E o diabo, teólogo, diabo fala muito na cabeça de teólogo, viu? Vocês tomam cuidado. É lógico, ele é o canal, ele tem visibilidade, então, enganando ele, eu vou enganar um monte de gente que compra o livro dele, que vê vídeo dele no YouTube, etc. Cuidado. Escutar um incrédulo é perda de tempo. E você acha que Jesus não fica triste com isso? Claro. Jesus está voltando, mesmo que você não creia. Porque a palavra diz, e Deus não é mentiroso. Vocês estão entendendo como eu estou realçando aqui, desde o início, que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso? Jesus está voltando, a palavra diz que Ele está voltando. Então o que é Maranata? O que é essa bendita esperança que Paulo fala lá em Tito capítulo 2, se não me engano, versículo 13. A nossa bendita esperança. Estar com Cristo é muito melhor. O céu é tremendo, é maravilhoso. Mas o amor de Cristo me constrange. Missão. Porque tem mais gente que precisa ser arrebatada. E às vezes o cara está na macumba, o cara está nas drogas, o cara está aí perdido na vida. A igreja tem que cumprir o seu papel. Vocês lembram da história do filho pródigo? O pai está de braços abertos para receber aquele que se arrepende. Mas tem um tempo de oportunidade. O tempo se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não faça como aquela geração lá do Êxodo, que pereceu no deserto por incredulidade, dureza de coração. Bom, se eu creio, agora aqui eu vou pegar no pé de cada um, inclusive no meu. Crer na promessa da vinda de Cristo é amar a sua vinda. Você ama a sua vinda? Como o Vanderlei gritou ali, Maranata! Você ama a vinda do Senhor? Ou você fala assim, Senhor, dá um tempo, atrasa aí o negócio, porque tá bom demais. Uma cervejinha, um espetinho, uma conversinha mole na sexta-feira à noite, porque no sábado eu não trabalho. No sábado eu vou para o shopping, não tenho dinheiro, mas eu vejo muita coisa. Ou esse fim de semana eu vou para a praia. Nossa, um monte de mulherada lá, já pensou? Que loucura. Sabe? Para onde que nós estamos olhando? Eu vivo a minha vida secular normalmente e com muita intensidade, mas o meu coração está em Deus. E Ele pode me buscar agora, que eu vou embora e nem olho para trás como a mulher de Ló. Você ama a vinda dEle? Ou você vai fazer o possível para retardar esse negócio, porque santificação sem a qual ninguém verá o Senhor é um negócio meio pegado, né? Ok? Quem anda na carne não quer a vinda de Jesus de jeito nenhum. Tá bom demais aqui no pecado, né?
Então, preste atenção o que é esperança. Esperança, eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, a palavra de Deus diz que eu tenho que amar a sua vinda, eu vivo em função dela, isso é compromisso, isso é missão. E eu vivo por ela. Aí eu olho para Pedro, aguardando a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, se não me engano, versículo 12, eu creio que é isso. Aguardando a vinda do Senhor, ocupado na igreja e santificando a minha vida cada vez mais. Vocês conhecem essa passagem? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12, e ali diz... Eu gosto dessa expressão, porque esse versículo, às vezes, a tradução é xoxa, não é? Porque o cara é incrédulo, então ele não quer traduzir, entendeu? É isso aí. Apressando-me para me encontrar com meu Senhor e estar de pé na sua presença e não fugir por ocasião da sua vinda. Envergonhado, porque tem pecado, porque está andando na carne, porque ama mais o mundo do que a Deus. Isso é esperança do ponto de vista bíblico, ok? Não é passivo, muito pelo contrário, é compromisso. Desde agora, a coroa da justiça, eu creio na palavra de Deus, a palavra fala de recompensa e de galardão, e eu creio porque Deus não é mentiroso. E Jesus pagou o preço. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que dia? No dia da sua vinda, para buscar a igreja, a sua noiva. E não somente a mim, Paulo falando, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Só sobe no arrebatamento quem ama a vinda do Senhor e se compromete em viver em função disso. Caso contrário, é apenas um religioso enganando-se a si mesmo. Ok? É muito, eu vibro quando eu leio a palavra de Deus. E o último slide. Aqui está um segredo, a pastora Valdiva sabe disso, porque quem anda mais com Deus, ele sabe como é que funciona o negócio. Ver o que Deus vê é no reino do Espírito. O problema do crente carnal é que ele fica olhando assim as coisas para palpar. Aqui está o violão, aqui está o microfone, né? Ele anda assim. Mas o homem espiritual, ele anda por sensibilidade. Deus falando comigo. E Deus fala com qualquer um. Ah, mas Deus fala com a pastora Valdiva, fala com os intercessores. Não, Deus quer falar contigo, sabe por quê? Deus te ama tanto, Ele valoriza tanto você, que a prioridade dEle é falar contigo. Entende? Eu às vezes estou no banheiro e Deus fala comigo. Eu dou risada porque Deus não se escandaliza com nada. Porque Ele olha para mim, ele é tão apaixonado por mim, e Ele pagou o preço por isso, que Ele quer de qualquer maneira se relacionar comigo. E se você não prestar atenção nisso, o diabo te passa a perna. Aí começa com essa coisa de elite religiosa, Deus fala só com alguns, uma mentira do diabo. Ah, mas eu ainda estou em pecado. E daí, você acha que o teu pecado escandaliza Deus? Antes de você nascer, Deus já te conhece. Ah, mas eu ainda fumo.
Olha, se eu fosse você, eu jogava o cigarro fora, porque o cigarro é uma desgraça na tua vida, e lá no céu não tem tabacaria. Aí você chega para o apóstolo Pedro e fala assim: aonde que eu posso comprar um maço de cigarro? Ele fala: você está louco, nem sei o que você está fazendo aqui. Latinha de cerveja também não tem. Crack, maconha, não tem nada disso lá. Feijoada. Bom, isso eu não sei como é que vai ser a ceia do Senhor, mas essa coisa da glutonaria não existe no céu, porque na verdade no corpo glorificado eu nem preciso comer. Você sabe qual é o meu alimento no céu? A luz de Cristo, o esplendor da sua glória. O esplendor da sua glória na minha vida, aleluia, por toda a eternidade. Você entende como as coisas são diferentes? Né? Aqui, se a pastora convocar um jejum, aí vai enroscar, né? Bom, lá no céu você nem precisa comer. Aí não vai ter problema de obesidade, barriguinha, nada disso. Lá, olha, você quer saber de uma coisa? Nós cantamos um corinho aqui dizendo: Jesus é lindo, não foi? E você acha que estando nele você não é lindo também? Você acha que feiura vai para o céu? O cara vai, feio mesmo, mas lá ele é transformado. Ok? No céu todo mundo é bonito, todo mundo é excelente, porque essa é a obra da cruz. Vamos lá então para a gente encerrar o nosso ensino. A fé vê a provisão já realizada de Deus por meio de Cristo. Ele já pagou o preço. Vamos ver o que não é fé. A fé não é algo que eu possuo. Eu tenho um plano de saúde, então eu estou tranquilo. Mas se Deus quiser, ok? Ou é o plano de saúde ou é Deus. Aí você tem que, ver como é que você vai se alinhar aí com Deus. A fé não é algo que eu posso fazer. Hoje eu vou tomar banho, mas é a sua obrigação tomar banho. Ok? Não vamos confundir as coisas. Se Deus quiser eu vou tomar banho. Espera lá, que negócio é esse? Tomar banho é obrigação. Você pode fazê-lo. Agora, tem gente que não pode fazer, aí precisa da ajuda de alguém, aí entra a fé. Quem vai me ajudar, quem vai me socorrer, enfim, quem vai orar por mim, aí é outro nível, ok? A fé não é esperar passivamente. Olha, eu estou orando por um marido, tá bom, e aí? Você crê que Deus é poderoso para trazer um homem na tua vida e que vai ser uma bênção? Porque a Bíblia diz que quem ganha uma esposa ou um esposo da parte de Deus, ganha um grande presente. Mas você tem fé para olhar para Cristo e estar ocupado na vida espiritual, enquanto Deus levanta esse homem ou essa mulher na tua vida? Ou você vai sair correndo de igreja em igreja para ver se acha uma namorada ou um namorado? Vamos começar a questionar as nossas atitudes. Ok? E se Deus tiver um chamado de nazireu para você? Pegou, hein? Não é esse o meu plano, meu filho. Aí você fala: Senhor, mas não dá para nós fazer um bem bolado aí? É complicado, não é? Mas por isso que andar pela fé é um desafio. A fé não é assentimento mental. Aí você decora alguns versículos e sai por aí recitando o versículo. Mas uma coisa é recitar um versículo, a outra coisa é viver o versículo. Porque senão, o mudo, aquele que é mudo, ele nunca iria experimentar a vitória de Deus na vida dele. E o mudo, sem falar, mas com as expressões do seu corpo, ele mostra que tem fé. Quando eu falo verbalizar, eu falo de expressão, é com o meu corpo que eu reajo.
é postura, é atitude, é reação. Bom, os olhos da fé enxergam a resposta como pronta, como paga, como realizada. Tenho que encher o meu depósito para sacar em tempo de necessidade. O cara não lê Bíblia, o cara não frequenta a igreja, vem aqui de vez em quando, fica o tempo todo no smartphone vendo besteira ou assistindo novela. O que você tem dentro de você na hora que o demônio te encurralar? Ah, mas eu sou bonzinho, o demônio não vai me atacar. Ah, vai nessa, que você vai apanhar muito. O que você tem colocado lá dentro de você? A palavra é um alimento da fé. Vivendo por tua palavra, Senhor. Aquilo que Maria disse para o anjo: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Cumpra-se em mim, não me interessa o meu querer, a minha vontade, mas é a tua que é melhor do que a minha. É diferente a postura. A fé confronta as circunstâncias, verbalizando a vitória. É o winner. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas você vive isso? Ou de vez em quando você fica deprimido? Ou de vez em quando você murmura porque não é bem isso que eu quero? Paulo disse: mesmo na minha morte, eu te glorifico. Paulo estava preso e ele estava louvando e orando e cantando a Deus. A liberdade começa lá dentro. Não depende de circunstâncias. É algo que está dentro de mim. Ok? A verdade é que o inimigo não é tão poderoso assim. Aliás, ele já está derrotado. Mas é a tua postura que te derrota. Eu não consigo largar da maconha. Será? Você não nasceu grudado nesse negócio? Alguém aqui nasceu grudado em pecado? Não, nós nascemos com uma natureza esquisita, isso a Bíblia fala. Mas eu não nasci grudado em nada. Em adultério, em droga, impureza sexual. Eu nasci para ser livre. Mas o pecado foi entrando na minha vida e criando fortalezas. Quem é que trouxe o lixo para dentro? Ok? Vamos questionar as coisas na nossa vida. Postura. O winner tem postura. O meu Deus é poderoso. O meu Deus já pagou o preço. E é no poder da ressurreição de Cristo que eu vivo. Nós vamos celebrar a ceia. Não é aquele Cristo lá na cruz, todo ensanguentado, não. É aquele que ressuscitou e está glorificado, assentado à direita da majestade. Majestade! Aleluia! É nesse poder que eu vivo. Aleluia! Você tem algum símbolo de cruz, de Cristo crucificado lá na sua casa? Joga fora, põe um lá que ele é ressuscitado à direita de Deus Pai, glorioso. A morte foi apenas o preço que ele pagou, mas o preço já foi pago, ok? Fazer isso em memória de mim. A fé opera pelo amor, abençoando vidas. Gálatas. O irmão lá é poderoso, Deus usa poderosamente. Irmãos, se a gente não amar as pessoas, a glória não será para Cristo. Você vai chamar a atenção para si mesmo. E isso é pecado. A fé opera pelo amor, porque Deus é amor. E todas as ferramentas que Deus colocou para a igreja é motivado, energizado, movido por amor.
Ok? Isso é graça. Graça. Oh, maravilhosa graça. A fé glorifica a Deus. Olha para o exemplo de Abraão, aqui nós terminamos, Romanos capítulo 4. Ele ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Imagina se fosse Tomé. Problema, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, e aqui eu encerro. Algo que o Espírito Santo me falou esta manhã. Quando Abraão ouviu o chamado de Deus, o que ele fez? Está lá em Gênesis capítulo 12. Ele levantou um altar de adoração a Deus. E quantas vezes Deus tem falado com você? E que altar você tem levantado para Ele? Não menospreze a voz do Espírito Santo. Levante um altar de louvor, de gratidão a Deus, porque Ele falou com você. Ok? Deus te abençoe.